Nesse momento, terá início a solenidade de abertura da exposição Centenário de Nascimento do Ministro Geraldo Montedônio Bezerra de Menezes e dos 30 anos do coral do TST. Para compor o dispositivo, Sua Excelência, o senhor Ministro Antônio José de Barros Levenhagen, presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Sua Excelência, a senhora ministra Maria de Assis Calcin, presidente da Comissão de Documentação do TST e coordenadora do Comitê Gestor do Programa Nacional de Resgate da Memória da Justiça do Trabalho. Senhor Geraldo de Bezerra de Menezes, filho do ministro homenageado. Senhora Mônica Bezerra de Menezes Picanço, filha do ministro homenageado. Senhor Carlos Ilha, maestro regente do coral. Registramos ainda a presença de Suas Excelências, os senhores ministros, ministro João Oreste Dallazen, ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, ministro Guilherme Augusto Caputo Bastos, ministro Márcio Eurico Vitral Amaro, ministro Augusto César Leite de Carvalho, ministro José Roberto Freire Pimenta, ministro Hugo Carlos Sherman. Desembargadores convocados, Marcelo Lamego Pertence e desembargadora convocada, Silene Ferreira Amaro Santos. Para a abertura da exposição, fará uso da palavra Sua Excelência, a senhora ministra Maria de Assis Calcin. Excelentíssimo senhor ministro Antônio José de Barros Levenhagen, presidente, como anunciado, deste tribunal, excelentíssimos senhores ministros, meus colegas de tribunal, doutor Geraldo Filho, Mônica, doutor Carlos Ilha, senhoras, senhores, boa tarde a todos. O Tribunal Superior do Trabalho inaugura hoje mais uma Semana da Memória. Relembramos a trajetória histórica desta corte sob a perspectiva de dois personagens fundamentais para o desenvolvimento do tribunal: o homem, Geraldo Bezerra de Menezes, e o grupo, o coral do Tribunal Superior do Trabalho. O homem, Geraldo Bezerra de Menezes, primeiro presidente deste tribunal, completa um centenário de seu nascimento. O coral, mais jovem, completa neste ano 30 anos de atividade. O homem, eminente ministro, jurista e professor, dedicou uma vida à construção e consolidação da justiça do trabalho, procurando, tal e qual um maestro, harmonizar as relações entre capital e trabalho, empregadores e trabalhadores. O grupo, o coral do TST, construtor de conhecimento e cultura, dedica-se à arte de cantar e encantar aqueles que o escutam, harmonizando não apenas vozes, mas todo um conjunto de relações. Nossos personagens, senhoras e senhores, não estão tão distantes assim. Ambos, o homem e o grupo, destacam-se ainda pela dedicação àquilo que nos é importante, a alma.
Geraldo, não apenas por ser um homem de fé católica, mas, sobretudo, por pensar na dignidade da pessoa humana, no valor da vida e no bem-estar das pessoas, seja como jurista, como professor, como apóstolo leigo, como pai e avô. O que falar, então, do coral do TST? São 30 anos dedicados para além da música, para aquilo que muitas vezes é inaudível e invisível, a edificação do espírito daqueles que o compõem e dos que o escutam. Hoje, reunimos-nos para falar sobre esses dois personagens aparentemente tão distantes no tempo, mas tão próximos em seu significado para nós. Personagens tão importantes que hoje sentimos presentes em nossa vida no âmbito desta corte, seja pelo apreço que nossos ministros, servidores e colaboradores demonstram pela música e pelas artes, seja pelo mesmo apreço que demonstram pelo espírito de justiça que norteia a existência desse tribunal. A memória, portanto, é isto, é manter vivo aquilo e aqueles que dão sentido à nossa vida institucional, alegrando as nossas almas e inspirando os nossos corações com exemplos de sua atuação apaixonada por aquilo que é justo e verdadeiro. Parabéns ao ministro Bezerra de Menezes, cuja memória só nos é possível conhecer graças à dedicação de seus filhos e netos, que gentilmente doaram ao tribunal este manancial de cultura e história institucional. Parabéns ao coral do Tribunal Superior do Trabalho pelos 30 anos, trilha sonora de nossa alegria e motivação institucional. Eu espero sinceramente, em meu nome, em nome de toda a equipe que preparou essa exposição, que todos aproveitem com grande entusiasmo o trabalho que foi preparado. Muito obrigada. Comunicamos ainda a presença da excelentíssima senhora ministra Maria Helena Malman e o senhor ministro Aloísio Corrêa da Veiga. Fará uso da palavra sua excelência, o senhor presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Antônio José de Barros Levenhagen. Excelentíssima ministra Maria de Assis Calcin, presidente da Comissão de Documentação do Tribunal Superior do Trabalho e coordenadora do Comitê Gestor do Programa Nacional de Resgate da Memória do Judiciário do Trabalho. Eminente Dr. Geraldo Bezerra de Menezes, filho do eminente ministro homenageado, ilustríssima senhora Mônica Bezerra de Menezes Picanço, também filha do nosso querido ministro homenageado, meu caríssimo maestro Carlos Ilha, maestro regente do coral do Tribunal Superior do Trabalho, os meus ilustres colegas, mais que colegas, amigos, ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Sua Excelência e decano desta corte, ministro João Oreste Dallazem, ministra Maria Cristina Peduzzi, ministro Aloísio Corrêa da Veiga, ministro Alberto Bresciano de Fontana Pereira, ministro Márcio Eurico Vitral Amaro, ministro Augusto César Leite de Carvalho, ministro José Roberto Freire Pimenta, ministra Maria Helena Malme, desembargador Marcelo Lamego Pertence, desembargadores, advogados. Já falei, você não pode interromper a fala do presidente, ainda que eu estivesse cometido uma falha, não é?
É bom que coloquemos esse ambiente um pouco mais não tão solene, porque Sua Excelência, o ministro Geraldo Montedônio Bezerra de Menezes, está vivo. Ele pode estar em boas companhias no céu, mas está vivo aqui no Tribunal Superior do Trabalho. Não fosse Sua Excelência ser o primeiro presidente e lançar a semente do Judiciário do Trabalho, não teríamos hoje um Judiciário do Trabalho tão pujante como temos. E posso, doutor Geraldo Bezerra de Menezes e senhora Mônica Bezerra de Menezes Picanço, falar de cadeira, porque antes de ingressar na magistratura do trabalho, eu fui promotor de justiça e juiz de direito. Meu pai era juiz de direito na década de 60, e há um caso peculiar que poucos colegas conhecem. Ele acumulava a função jurisdicional trabalhista naquela época, e toda vez que ele julgava uma ação trabalhista, invariavelmente essas decisões eram confirmadas pelo Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, e não raro confirmado com elogios os mais enfáticos. E ele sempre teve um carinho muito grande pelo Judiciário do Trabalho, tanto que ele guardava esses acordos numa pasta à parte. E, quando eu cheguei à idade, formado em Direito, eu tive a honra de sucedê-lo na comarca de Passa Quatro, onde ele fora juiz de Direito, como promotor de Justiça. Depois ingressei como juiz de Direito em Minas Gerais, mas, por influência dele, que tinha um apreço muito grande pela Justiça do Trabalho, mas não ingressara na Justiça do Trabalho naquela época, porque ele tinha 9 filhos, e o Judiciário do Trabalho, na época, localizava-se nos grandes centros, e 9 crianças não tinham condições de serem trazidos da pacata cidade de Baipindi. Mas Sua Excelência, o ministro Geraldo Montedônio Bezerra de Menezes, ele está vivo e presente entre nós, não só com a presença de seus familiares, mas com esse acervo maravilhoso que ele coloca à disposição da Corte, para que rememoremos sempre quem foi o nosso primeiro presidente e jamais o esqueçamos, e jamais o esqueceremos. E a prova disso é essa exposição em homenagem à Sua Excelência, mais do que merecidíssima. Eu tinha preparado aqui uma leitura do currículo do eminente ministro Geraldo Montedônio Bezerra de Menezes, mas penso ser desnecessário, porque o currículo de Sua Excelência é de todos conhecido. Só diria que eu tive a honra de, ao tomar posse como presidente do Tribunal Superior, citar Sua Excelência, o ministro Geraldo Montedônio Bezerra de Menezes, como o primeiro presidente do Tribunal Superior do Trabalho, e mirando nele, citando outros presidentes que o sucederam e que deixaram uma marca substantiva naquilo que é hoje esse pujante Judiciário do Trabalho, sobretudo o Tribunal Superior do Trabalho. Ao mesmo tempo, eu não posso deixar passar em branco uma referência das mais elogiosas e fraternas para mim, que é a homenagem que se presta ao coral do TST na pessoa de Sua Senhoria, o maestro Carlos Ilha. E, primeiro, porque, quando tomei posse, eu escolhi o coral para que abrilhantasse a solenidade de posse. Tínhamos e temos um tesouro aqui no Tribunal Superior do Trabalho. E, com escusas daqueles que me antecederam na presidência, nunca se prestigiou o coral para brilhantar a festa e solenidade de um presidente do tribunal. E, quando me indagaram qual a pessoa ou o artista que o senhor gostaria que abrilhantasse a sua solenidade, eu falei o coral do Tribunal Superior do Trabalho, muito bem liderado pelo maestro Carlos Ilha. E o coral, me permita aqui um rápido esforço, em 1985, por meio do esforço e dedicação do maestro Carlos Ilha,
servidor do Tribunal Superior do Trabalho, nasceu o coral do TST. Apoiado pelo ministro-presidente à época, Carlos Coqueiros Torreão da Costa, o coral passou a fazer parte da vida dos magistrados, servidores e colaboradores do TST, primeiramente nas comemorações natalinas e depois em diversas e brilhantes apresentações, quando convidado e nos concertos de gala. Entendendo o coral como um dos reflexos da tradição do Tribunal Superior do Trabalho, em apoiar as atividades artísticas no âmbito da Corte, bem assim de expressão de qualidade de vida no trabalho, a Coordenadoria de Gestão Documental e Memória realiza, na Semana da Memória de 2015, essa apropriadíssima exposição 30 anos do Coral do TST. A mostra reúne fotos, documentos e registro de 30 anos de trabalho intenso, amoroso e de grande dedicação de todos que compõem o coral, e em especial de Sua Senhoria, o maestro Carlos Ilha. Enfim, eu vim para participar dessa solenidade depois de uma reunião em que estávamos a tratar de uma regulamentação de uma nova sistemática de recursos. E eu estou falando aqui não com a razão, e sim com o coração, porque há momentos em que o coração ele toma o lugar da razão para expressar o sentimento de gratidão à família de Sua Excelência, o ministro Geraldo Monteantônio Bezerra de Menezes, com a doação do seu acervo para a memória do tribunal e, ao mesmo tempo, agradecer a dedicação do coral do TST, sob a coordenação de Sua Senhoria, o maestro Carlos Ilha. São palavras, assim, pouco expressivas, mas tenham certeza, pouco expressivas racionalmente, mas saem do fundo do coração como reconhecimento ao nosso grande primeiro presidente, que talvez na época não pudesse ter a dimensão da semente que plantara na ocasião, em que o Judiciário do Trabalho chegaria a esse estágio de não ser mais nem menos do que os nossos colegas da Justiça Comum ou da Justiça Federal, porque nada nos separa, tudo nos une. Todos nós, juízes de trabalho, juízes federais, juízes de direito, detemos parcela da soberania nacional. E não há razão para que nos sintamos menores do que os nossos colegas, sobretudo agora em que o Judiciário do Trabalho está disseminado por todo o país e desenvolve um trabalho que se coloca como vanguardeiro, sobretudo na implantação do processo judicial eletrônico. Para finalizar, eu gostaria de parabenizar Sua Excelência a ministra Maria de Assis Calço por essa feliz iniciativa, como é próprio de Sua Excelência. Ela se empenhou e se empenha muitíssimo à frente da memória aqui do Tribunal Superior, da Comissão de Memória do Tribunal Superior, porque são comissões e tanto, eu me esqueço às vezes da Comissão do Tribunal Superior do Trabalho, e por quem eu tenho uma grande amizade que remonta a 1995. E desde lá só tem crescido, não só pelo companheirismo de Sua Excelência, mas, sobretudo, porque, quando veio para o TST, veio para brilhantar e enriquecer muito mais o Tribunal Superior do Trabalho, já enriquecido com os eminentes ministros que passaram por aqui. Daí a razão porque, mais uma vez, felicito e agradeço aos familiares de Sua Excelência o ministro Geraldo Monteantônio Bezerra de Menezes pelo acervo e também à Sua Senhoria, o maestro Carlos Ilha, maestro e regente do coral do TST, que tanto tem a brilhantar as nossas solenidades. Muito obrigado pela atenção. Informamos ainda a presença dos excelentíssimos ministros Adelaide Alves Miranda Arantes e o ministro Cláudio Mascarenhas Brandão. Com a devida autorização, convidamos o excelentíssimo senhor ministro Barros Levenhagen,
presidente do TST e do CSJT, para, juntamente com Sua Excelência, a senhora ministra Maria de Assis Calsing, entregarem a placa comemorativa do centenário de nascimento do ministro Geraldo Montedônio Bezerra de Menezes ao senhor Geraldo Bezerra de Menezes, filho do homenageado. Convidamos o maestro Carlos Ilha, para receber das mãos do excelentíssimo senhor ministro-presidente Barros Levenhagen e da ministra Maria de Assis Calsing a placa comemorativa de 30 anos do coral do TST. Solicitamos aos senhores ministros e aos homenageados que retornem aos seus lugares. Convidamos agora os presentes para assistirem ao vídeo gravado com depoimento dos familiares do ministro homenageado. A história do meu pai, de fato, se confunde. A história do meu pai é a história da geração do meu pai, é um homem e suas circunstâncias. A história do meu pai, o nascimento dele como homem público, se confunde com a história da Justiça do Trabalho, com a integração da Justiça do Trabalho ao Poder Judiciário. Tanto que ele veio a ser o primeiro presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Tanto que ele foi o último presidente do Conselho Nacional do Trabalho, que era um órgão do Poder Executivo vinculado ao Ministério do Trabalho. E este órgão colegiado, o Conselho Nacional do Trabalho, cedeu vez ao Tribunal Superior do Trabalho, com a integração da Justiça do Trabalho ao Poder Judiciário na Constituição de 1946. E o papel de Geraldo Bezerra de Menezes foi fundamental nesse processo, junto com os da geração dele. Mas ele foi um líder nesse processo. Ele, enquanto estudante, ele era um líder estudantil. E era também um líder católico, um senhor, um jovem de uma oratória brilhante. Ele não era apenas... Duas coisas, em Geraldo, duas coisas são essenciais. Mais de duas coisas. O magistrado, o mestre, ele formou-se no Colégio Bittencourt Silva. Ele não, antes de concluir o ensino médio, ele já lecionava História Contemporânea no Colégio Bittencourt Silva. A vida dele sempre foi vinculada ao magistério, sempre. Professor dos pés à cabeça, um juiz dos pés à cabeça. Geraldo Bezerra de Menezes era um patriarca, era um homem voltado à família. Ele respirava também família 24 horas por dia. Era um homem ligado ao livro. O maior amigo de Geraldo era o livro. Eu só imagino meu pai perto de um livro e a presença de meu pai mais marcante é ele na biblioteca dele, domiciliar. Ele vivia enfurnado no escritório com seus livros, escrevendo, lendo, era a vida dele. A vida do Geraldo era a vida dos seus livros. E também não há falar de Geraldo Bezerra de Menezes sem falar do apóstolo leigo. Ele era um homem de religião, um homem ligado à Igreja Católica. Ele respirava a religião. Toda a estrutura dele do estudo do direito se deu através da doutrina social da Igreja. A doutrina social da Igreja foi o grande sustentáculo de sua ideia e de sua visão das relações capital e trabalho.
Ele tinha consciência do papel da justiça do trabalho na harmonização das relações de capital e trabalho. Ele sempre defendeu essa tese, sempre à luz da doutrina social da Igreja. E Geraldo Bezerra de Menezes é um tema inesgotável, eu tenho consciência disso. E espero que esse acervo reacenda o estudo sobre essa personalidade, que é uma personalidade muito interessante e que distingue a história da Justiça do Trabalho. Acima de tudo, a história do Tribunal Superior do Trabalho. A história do Tribunal Superior do Trabalho não pode ser contada sem que nela se integre a história de Geraldo Bezerra de Menezes. Nesse momento, ouviremos as músicas Caresse sur l'Océan, de Bruno Collet, e Une la Nuit, de Jean-Philippe Rameau, apresentadas pelo Coral TST, sob a regência do maestro Carlos Ilha.
O Memorial do TST lançou uma exposição em homenagem ao centenário de nascimento do jurista Geraldo Montedônio, o primeiro presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Quem tem mais de 30 anos certamente já viu ou ouviu falar de uma dessas aí, a famosa máquina de escrever Remington. Esta foi muito usada pelo ministro e poeta que ganhou a carteira número 1 do Tribunal Superior do Trabalho, o ministro Geraldo Bezerra de Menezes, homenageado pelo TST. Objetos, documentos e até mobiliário fazem parte da exposição montada pela Coordenadoria de Gestão Documental e Memória do Tribunal, que comemora o centenário de nascimento do homem múltiplo, que dedicou uma vida ao direito, à religião, ao ensino, à cultura e mais, à família. Ele teve 15 filhos. O meu sentimento aqui agora, acho que é o mesmo de todos aqueles que o conheceram, que em cada coração tem uma saudade grande do meu pai. O acervo de peças, documentos e fotografias, reunido ao longo de 86 anos, foi doado pela família ao TST. A justificativa? A justiça social, o direito do trabalho, eram a paixão do ministro Bezerra de Menezes, que foi o último presidente do extinto Conselho Nacional do Trabalho, vinculado ao governo federal, e o primeiro presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Nós sabemos e sabemos muito bem o que representava para ele a Justiça do Trabalho, essencialmente o que lhe representava o Tribunal Superior do Trabalho. Representava muito o amor que ele tinha por essa instituição. O evento, acompanhado por mais de 20 familiares do homenageado, marcou o início da exposição que vai até dezembro. O presidente do TST, ministro Barros Levenhagen, e a ministra Maria de Assis Calcin, presidente da Comissão de Documentação do TST e coordenadora do Comitê Gestor do Programa Nacional de Resgate da Memória da Justiça do Trabalho, entregaram a um dos filhos uma placa comemorativa do centenário. É um trabalho bastante grande e a equipe está de parabéns pelo que realizou e também a família do ministro, que conseguiu ver a importância para a memória do TST daquilo que pertenceu ao doutor Geraldo, nosso primeiro presidente.